Cibele Atala começando novamente, logicamente, gente, com essa mesa maravilhosa que eu não posso deixar nunca de mostrar para vocês, né? Porque é tão gostoso essa intimidade, né? De eu poder estender o meu programa até a sua casa. Eu acho que isso é gostoso. E isso fala com Cibele Atala, porque eu também sou assim, né? E eu gostaria já de antemão de poder dizer sobre o Santa Marcelina, né, que é a padaria Santa Marcelina, que é um querido, que é o Guilherme Brito, é uma pessoa que tem sido um parceiro aqui do nosso programa, né, Cláudio? Isso. Com delícias, com coisas deliciosas. E dizer para vocês, gente, que eles não fazem só os lanchinhos, docinhos, ele tem pizzaria lá. Ele tem, vocês podem fazer festas, ele tem um salão de eventos maravilhoso para 150 lugares, vale super a pena vocês conhecerem de pertinho. Eles ficam em Santo Amaro, tá? Na Avenida Vereador José Diniz, 1125, e o telefone deles é 11 São Paulo 5548-3830. Então um beijo grande, Guilherme, para você e para toda a sua família aí, que eu sei que você é empreendedor familiar, então a extensão é para todos o beijo daqui da gente, tá? Meu e do Cláudio. Gente, agora dando continuidade aqui, nós estamos recebendo hoje aqui uma pessoa também bacana. Olha, posso falar? Quem é que não gosta de fazer uma dieta, de manter a sua linha em forma, que não é fácil, né, gente? Vamos combinar, né? Mas ela é nutróloga e ela é especialista em emagrecimento. Eu estou falando da doutora Melissa Garcia. Seja muito bem-vinda, viu, Melissa? Tudo bom, querida? Obrigada, tudo também, bom? Não? Mulher linda! Prazer estar aqui. Quero mandar, inclusive, um beijo para sua mãe também, para sua irmã também, querida também, que também tem participado aqui com a gente também. Um beijo para a Noca também, querida, que tem feito essa ponte também entre os meus convidados, e é com muita alegria que eu te recebo aqui. Obrigada pela oportunidade de falar para um assunto que eu amo, né? Sobre nutrição, sobre prevenção e emagrecimento, porque hoje em dia o sobrepeso e a obesidade é a doença que é mais prevalente no mundo todo, então mais de 60% da população, né? Então é algo que a gente precisa trabalhar bastante. Mas, doutora Melissa, vamos começar do começo. Você é uma pessoa que sempre foi ligada a peso, quanto mais nova. Você teve alguma tendência à gordura para você poder chegar a este ponto de querer ter escolhido essa profissão, ou nada a ver? Sim. Na medicina a gente fala que a gente sempre acaba escolhendo uma especialidade ligada à nossa dor, vamos dizer assim. E sempre foi um desafio para mim essa questão do peso. Então, sempre fui uma criança gordinha, uma adolescente também que já tinha o sobrepeso, sempre tive essa dificuldade pessoal. E era uma coisa que, enfim, eu queria uma solução, né? Buscava uma solução. Então, nessa minha caminhada, migrei em algumas áreas, né? Já fui cirurgiã geral, mas hoje sou nutróloga, porque entendi que a minha missão está relacionada a isso. Assim ajudar, como eu passei essa dor, né? Essa dificuldade no passado de ter uma perda de peso e sustentar, né? Um peso saudável, hoje eu quero ajudar pessoas que elas não precisem passar o que eu passei, né, no passado. E também, né, doutora Melissa, que eu acho também interessante, assim, eu sou formada em educação física, eu também sempre fui uma pessoa muito natureba, não bebo, não fumo, não sou careta, mas eu acho que, assim, a importância, eu acho que está muito, muito vinculado, né, que nem se disse, o sobrepeso dos brasileiros, mas eu acho que também no geral, no mundo, eu acho. No mundo todo, todo mundo mundo sofre, mais prevalente no mundo. Né? Mas assim, você acha que isso está muito ligada ao bem-estar da gente, ao lado emocional? Você acha que até que ponto abala o lado emocional quando a pessoa perde um ente, ou se separa, ou sei lá, ou está indo mal na escola, ou no trabalho? Até que ponto você acha válido de se parar a pensar e dizer, não, realmente todos esses itens têm uma importância muito grande? Sim, é uma doença multifatorial, então não é só porque você comeu um pouco a mais ou fez um pouco de atividade física a menos, né? A nossa alimentação, ela não é feita só para nutrir o nosso corpo, a gente come também para festejar, né? Algumas pessoas acabam também tendo uma regulação do estresse através de comida ou bebida, então isso também pode colaborar. O tipo de alimentação que a gente come também hoje é muito diferente. O pão que a gente come agora é muito diferente do anterior, né? Então, a origem dos alimentos, né? Hoje a gente já tem alimentos que tem agrotóxico, a gente come muito industrializado. Verdade. Isso muda a nossa microbiota do intestino e todo o nosso metabolismo. Então, hoje,
a gente anda muito de carro, então a gente vai no shopping, a gente quer aquela vaga de idoso que tá ali na porta já do elevador para andar o mínimo possível. A gente fica namorando, né, aquelas vagas. Por quê? Por causa da correria mesmo, a gente quer otimizar o tempo, mas a gente se movimenta menos, né? O próprio carro é totalmente automatizado, a gente não quer passar nem a marcha, nem abrir o vidro do carro. Né? E isso veio com a vida moderna. Então a obesidade ela também vem com isso, da gente se movimentar menos, a gente comer alimentos mais processados, o estresse mesmo. Então hoje a gente quer fazer mais coisas no mesmo tempo. Então isso acaba gerando essa sensação, né, de ansiedade e que pode ter reflexo na sua alimentação, porque a gente também pode, né, comer as nossas emoções. Então, quando a gente também tem perdas, né, quando a gente tem tristeza, até alegria também, então para algum tipo de pessoa isso está muito relacionado à alimentação. A compulsividade. Essa compulsão. Isso é pessoal, não acontece com todo mundo. Mas você acha, Tormilis, que, por exemplo, tem muito a ver também com o lado do amor, a falta de amor, a falta do amor em casa, o lance da conversa, a carência. Você acha que a carência do pai, da mãe, ou quando os pais se separam, então tem aquele choque, tipo, que a mãe muitas vezes não consegue ser pai e mãe, é difícil mesmo, e do pai também ser mãe e pai, enfim, é uma coisa meio que se mistura aí. Você acha também que tem um peso muito grande também da pessoa virar uma pessoa mais compulsiva por conta dessa carência? Isso depende da pessoa mesmo. Então tem pessoas, eu falo que eu tenho pacientes que quando eles são submetidos a estresse, trabalham em banco, precisam cumprir metas. Tem paciente que fala assim, eu estou muito estressado, vou colocar meu tênis, pegar meu fone e vou correr. Esse é o melhor dos mundos, é quando ele regula o estresse por uma causa que faz bem pra ele. Outros já falam assim, estou muito estressado, preciso tomar uma taça de vinho, ou preciso tomar uma cerveja, né? Outros podem falar, eu mereço, eu tive um dia muito estressante, então eu mereço comer isso. Então, isso não é pra todo mundo, né? Tem pessoas que regulam de maneiras diferentes, mas é muito comum a gente ver essa regulação com coisas que dão essa recompensa, como um alimento, Você né? toma um suquinho de uva? Tomo, aceito. Então isso depende também da sua criação, do ambiente que você vive, né? Eu sempre falo para os pacientes que o mais importante para a gente pensar em manter essas modificações de estilo de vida é deixar um ambiente saudável, né? Então, isso é uma boa também. Quando você tem, né, a mão, por exemplo, você já sabe que você vai chegar em casa cansado, estressado. Você já tem que ter planejado isso no final de semana, de deixar ali uma comida saudável pra você, porque senão você vai pro mais fácil, você vai pro iFood, Sim, é verdade. você vai pra alimentos que te dão uma recompensa ali mais rápida. Principalmente quando a gente tá com fome, né? Sim, com fome, exato. E por ir pro supermercado, Cláudio, você já foi com fome pro supermercado fazer compra? Aí você acaba comprando mais do que precisa, né? Porque você tá com fome. Eu já passei por cada uma dessas histórias de comprar, não é verdade, gente? A gente acaba comprando tudo errado. E isso também, vocês devem falar muito isso pro paciente, não fala? Não, pra gente não comprar quando tá com fome? Exato, não, tem que planejar, porque com fome já não tem negociação, né? Então, você quer comer o que está presente. Exato, eu falo, quando você vai jantar em alguns lugares que você não sabe o que tem, você tá dentro de uma estratégia alimentar, eu falei, janta antes em casa, né? Depois é diferente você chegar com fome, né? Então, em vez de comer 10 coxinhas, você vai comer uma, vai ter equilíbrio. Né? Então, planeje, né? Deixe o seu ambiente mais saudável, isso ajuda bastante. E você acha que, por exemplo, quando alguém na família está com um regime, né? Vamos supor, sei lá, tem seu pai, sua mãe, tem a criança lá, de repente a criança é obesinha e a mãe é magra, o pai também, enfim. É importante também ter essa cumplicidade mesmo, né? Dos pais falarem, bom, tudo bem, eu não preciso emagrecer nem ele, mas vamos nos ajudar. Você acha que isso é importante também para que dê esse avanço, mas levantar a autoestima da pessoa, essa ajuda, vamos dizer assim. Sim. Essa pessoa. No caso de criança, o exemplo arrasta, vai precisar mesmo. Agora, adulto, nem sempre a gente vai conseguir controlar o outro, né? É verdade. Então, tem gente que come, enfim, um bolo a mais e já engorda. E outro tem a bênção, né, de ficar uma semana, não, fiquei mais
tenso e algo assim, já emagrece 1 quilo. Então, Perde com mais facilidade. perde com mais facilidade. Então, a gente, quando adulto, a gente não pode esperar isso, né? Enfim, dos outros. Esperar do Mas outro, ter sim. uma família que apoie, isso realmente Ajuda. facilita, porque, de novo, o teu ambiente fica mais propício a isso. Agora, que diferença que é ser nutrólogo de uma pessoa que é, de repente, endócrino? Uhum. Bom, tanto o nutrólogo quanto o endócrino são médicos, Sim. né? Então, a função no caso o endócrino, ele trabalha em tudo que tem a ver com a parte hormonal. O nutrólogo, a função dele é tratar condições relacionadas à nutrição. Então, ele está responsável para tratar também, o endócrino também pode fazer isso, tratar a obesidade, porque está muito relacionada principalmente à diabetes, que é um hormônio, né, que está ali atrapalhando ali aquela condição, mas o nutrólogo, ele está principalmente focado no tratamento de doenças nutricionais como obesidade, baixo peso, sarcopenia, que é baixa massa muscular, então dislipidemia, quem tem triglicérides ou colesterol alto. E quando que a pessoa tem baixa, como é que ela tem essa facilidade de ter uma baixa de musculatura? Então, a gente, ao nascer, enfim, quando a gente vai envelhecendo, naturalmente a gente já vai perdendo essa massa muscular. Que é uma tristeza, hein, gente? Vamos combinar? Naturalmente. Olha, 60, 90, é de lascar, viu? E eu falo que, enfim, o nosso músculo vai saindo pelo chuveiro. Cada dia que a gente toma banho, verdade. a gente vai perdendo um pouquinho de músculo. Não é só perdendo cabelo, não, é perdendo também massa muscular. Vai perdendo tudo, né? Ai, que coisa triste, Cláudio. É bom ser novinho que nem você, assim, né, Cláudio? Que não tá perdendo nada ainda. Então, hoje a gente tem a tecnologia a nosso favor, pra gente verdade, realmente, a gente tem, né, uma área da medicina chamada envelhecimento saudável, longevidade saudável, justamente para prevenir essas perdas. Então, através de vitaminas, de sais minerais. Falando da massa muscular, como você comentou, eu costumo fazer uma analogia para os pacientes. A nossa massa muscular é como se fosse um muro. Então a gente precisa do tijolo, a gente precisa do cimento e do trabalhador para poder construir o muro. Certo. O tijolo é como se fosse as proteínas, é o que a gente come, as carnes, ovos, peixe, frango. Ele que vai construir os nossos músculos. O cimento são os nossos hormônios. Então, se a gente não tiver hormônio, se a gente tiver, né, na andropausa no caso do homem ou na menopausa no caso da mulher, a gente precisa fazer o equilíbrio novamente desses níveis hormonais para que a gente consiga ter esse cimento e junto com atividade resistida, principalmente musculação, algumas atividades funcionais, a gente consiga de novo construir essa musculatura. Então a gente precisa desse tripé. Então, se eu só comer bastante proteína e só vamos dizer, treinar, fazer o treinamento, também não vai ser efetivo. Eu preciso desse trio aí para ter esse resultado bom. Agora, doutora Melissa, por exemplo, no caso de uma pessoa que de repente não possa repor o hormônio, né, por alguma razão, como é que faz para poder, não tendo condições de repor, mas também fazer esse tripézinho acontecer? A gente tem algumas causas que são contraindicação absoluta. Então, quem tem câncer de mama, quem tem câncer de útero, quem tem uma hepatopatia, uma doença hepática, né, e uma trombose, uma história de trombose pessoal, a gente tem contraindicação absoluta. Mas a gente tem algumas contraindicações relativas. Então, história na família de câncer de mama, ou história na família de câncer de útero, né? Às vezes, isso não é uma contraindicação absoluta, mas vamos dizer que tem uma contraindicação absoluta mesmo. A gente tem alguns medicamentos, né, que imitam essa reposição hormonal, né, que vão também te trazer ali um ganho de massa muscular, de ganho de massa óssea, porque naturalmente a tendência nossa é acumular gordura, para a nossa sobrevivência, vamos dizer assim, e perder tanto músculo quanto massa óssea. Então a gente que trabalha na prevenção, a gente quer impedir esse processo que acaba acontecendo e cada vez mais rápido por causa do nosso estilo de vida. E, por exemplo, você também recebe pessoas do seu consultório, mulheres assim, que estão entrando na menopausa, que você mesmo acabou de dizer,
porque a gente percebe mesmo que na menopausa, ou mesmo um pouquinho antes da menopausa, na pré... Climatério. Isso, vai mudando muito o nosso campo mesmo de hormônio e até mesmo de acúmulo de gordura. Então começa a surgir aquelas gordurinhas atrás, né? Sabe assim, atrás do... Não é verdade? Aquela dobrinha atrás assim das costelas, o abdômen fica diferente. Mesmo mais magrinha, fica acumulado. Não é acumulado. Então assim, você recebe muita gente nesse segmento também, não só para quem está obeso demais, mas alguém que esteja nessa situação? Sim, é bem comum. Então tem mulheres que sempre foram muito magrinhas a vida toda e nesse processo começa a modificar o corpo. E lembrando que a obesidade, a gente tem hoje uma epidemia também de falsos magros, que a gente chama. Que você, ao fazer ali o índice de massa corporal, às vezes o peso está dentro do saudável, mas quando a gente vai fazer a composição corporal, quando a gente vai fazer uma bioimpedância, por exemplo, nossa, a gente entrega, vê uma baixa massa muscular e um percentual de gordura muito alto. Verdade. Então, a gente também precisa atuar com essas pessoas. Então, a obesidade não é às vezes só aquela pessoa que tem ali 3 dígitos, né? Mas hoje em dia cada vez mais a gente vê, por exemplo, no caso de mulheres, principalmente no climatério e menopausa, que também podem ter essa troca, né, da composição corporal, né, do aumento de gordura e a baixa de massa. Agora eu acho que aí você consegue, através do trabalho, normalizar essa pessoa, voltar ela para uma vidinha normal. Logicamente depende muito da gente, né? Eu falo que não adianta a gente sentar lá com a doutora Melissa, ela faz todo um cardápio, faz todo um estudo da gente. Aí chega na tua casa, você deixa o papel de lado e continua comendo lá o que você tem vontade de comer. Depende muito também da nossa cabeça. E para isso você sugere o que quando você vê que a pessoa está meio depressiva ou então ela está meio em busca de ajuda? Vai para o psicólogo? Eu acho que a terapia, nós lá na clínica, a gente trabalha em equipe. Então, eu trabalho junto com nutricionista, educador físico, psicólogo, fisioterapeuta, para que a gente tenha uma abordagem bem completa e possa pegar de todos os lados desse paciente para ter um resultado mais efetivo e mais duradouro. Onde que vocês estão, Melissa? Na Avenida Angélica, próxima à Paulista. A gente tá tem pertinho. aqui na Consolação. Tá. E aí a gente tem essa equipe, né? Qual que é o endereço lá? Angélica 2510. Tá. E vocês têm um telefone só pra gente poder já registrar, porque às vezes você sabe que o outro quando faz assim com a mãozinha 2 e a 5 a 3, eu fico tão desesperada, sabe, doutora Melissa? E eu acabo não falando, tem que falar no meio do caminho, né, Cláudia? Sim, sim. Bom, tem o meu Instagram, que lá tem todas essas informações, né, que é o @DRA Melissa Garcia. E lá também tem o telefone de contato lá da clínica também, né? A gente atende basicamente essas condições, né? De emagrecimento, ganho de massa e essas doenças nutricionais como diabetes, hipertrigliceridemia. Mas é uma coisa que é importante as pessoas saberem, é um dos meus propósitos com relação a difundir esse conhecimento do tratamento da obesidade, é que não tem só a ver com a força de vontade das pessoas. Às vezes as pessoas podem ter força de vontade, elas desejam e sabem que precisam perder peso, né? Mas às vezes elas ficam ali sofrendo, tentando comer o mínimo possível e tentando ainda fazer uma atividade física, mas igual um salário que a gente recebe. Então não tem como você ganhar R$1.000, né? E você gastar R$1.200, é uma balança, não fecha essa conta. Sim. Então, se a gente não tiver um tratamento médico junto, seja com realmente medicamentos, a terapia, o cardápio, mas principalmente no caso de obesidade, se a gente não tiver o tratamento medicamentoso, é muito difícil a pessoa ter sucesso. Entender, né? Porque são hábitos e também, além de hábitos, que é muito difícil da gente mudar, são alterações no nosso corpo que acontecem na obesidade. A gente tem alterações no hipotálamo, a gente tem alterações na microbiota que fazem com que a gente seja poupador de energia. Então, entendi. Pensa só, se você tem pacientes, por exemplo, que tem 60 quilos e tem apenas 18 quilos de músculo. Então, o metabolismo da basal dele está muito pequeno. Então, como que eu vou fazer esse paciente para poder emagrecer, comer menos do que ele gasta? Como que eu vou fazer ele comer menos de 1.000 calorias? Isso não é sustentável no longo prazo. Você vai sentir fome, você vai se sentir fraco, vai cair sua imunidade. Então, se eu não der
esse suporte medicamentoso, tanto para controle do apetite, como, por exemplo, para a gente incrementar essa massa muscular, ele até consegue ficar por um período ali, fazendo essa rotina de comer menos, né, e fazer alguma atividade física, mas depois de um tempo ele volta e aí vem o famoso efeito sanfona. Então a gente pode prevenir isso. Era o ponto que eu ia chegar, efeito sanfona. Por quê? Muitas vezes você se empolga, né? Você toma uma decisão. Tá, eu vou procurar a doutora Melissa, eu vou começar a fazer meu tratamento. Você chega no teu peso, o negócio é o manter. Eu acho que a manutenção, né, na constância de você falar, não, olha, eu mudei a chavinha, é isso mesmo que eu quero, estou feliz da vida, é você manter. Como é que faz a doutora Melissa tentar embutir isso nas pessoas e elas conseguirem com sucesso preservar? Como é que ela, lá na sua clínica, de repente, você sente esse resultado perdurar? Primeiro que geralmente essa caminhada do perda de peso não é uma reta. Sim. Né? Então às vezes a gente tem altos e baixos, a gente tem férias, a gente tem, enfim, episódios na vida que podem fazer com que tenham mudanças nesse processo e tá tudo bem. E isso realmente faz parte. Sim. Então a gente pode ter esses momentos de subida e descida. Mas para que a gente evite de ter o efeito sanfona, é bom a gente entender que o próprio tratamento medicamentoso faz sentido a gente continuar ele por um período até que seu corpo entenda que esse é o seu novo peso. Então imagina se você perde 10 quilos, tem gente que perde 20 quilos, é quase uma criança, né? Verdade. Que você está carregando. Então seu corpo entende que está tendo assim uma fome na terra. Doida. Eu preciso recuperar esse peso. Então ele vai, a cada quilo que você perde, a sua fome aumenta em 100 quilocalorias. Então uma pessoa que perde 10 quilos, ela, se for com medicamento, ou se for, enfim, só fazendo uma restrição muito grande, quando ela chega naquele período, se ela relaxa, se ela para de tomar medicamento, ou se ela fala, cheguei no meu objetivo, com certeza, é certo que ela vai fazer esse reganho de peso. Então, há benefícios da gente fazer uma terapia medicamentosa, né? E esse acompanhamento mesmo multiprofissional, com psicólogo, com nutricionista, até tá indo sempre ali em consulta médica, porque a gente vai lá, a gente está te pesando, está entendendo o que está acontecendo, fazendo seus exames de sangue. E eu acho também que existe muito esse lance do compromisso, né, com você mesmo. Sim. Aquela coisa de você falar, não, olha, poxa, né, eu tô pagando aqui, já estou emagrecendo. Não sei, eu acho que é uma questão até de moral, vamos dizer assim, perante a tua médica, aos profissionais, não é? Sim. Você não fica tão cara de pau de falar, não, engordei, dane-se, engordei cabelo, né? Igual a gente está cobra mais. A gente está filmando, por exemplo, você está num ambiente trabalhando, mas tem alguém te filmando, né? Você se sente observado, então você tende a manter mais a linha. Sim. Então, você não relaxa tanto. Eu falo para os pacientes que a gente não tá lá, enfim, para criticar e para julgar, nada disso. A gente quer realmente o resultado para que ele tenha uma saúde boa. Então, esse fato, a gente quando lá o paciente, a gente tem alguns encontros durante o ano. Então, a princípio, o paciente passa 3 a 4 vezes por ano, né, para a gente fazer esse acompanhamento, para fazer o equilíbrio das vitaminas, sais minerais, a parte hormonal, o cardápio também. Às vezes você pode enjoar do que você está comendo e querer novas opções, né? Verdade. Desafios diferentes, então você pode, enfim, ter um filho pequeno e muda a tua rotina, então a gente te ajuda ali num cardápio que fique adequado para o teu novo estilo de vida. Então, essa terapia nutricional, essa assistência só traz ganho para o paciente. Eu faço sempre uma comparação, né? O meu nicho é essa questão da alimentação. E em algum momento eu senti necessidade, por exemplo, de ter alguém que me ajudasse com a minha imagem. E é fácil de entender que uma pessoa que trabalha só com isso, então eu trabalho só com emagrecimento. Com autoestima, né? Com saúde, bem-estar. Eu trabalho só com emagrecimento, então eu tenho muito estudo só sobre isso. Então, quando eu escuto alguém falando, é só comer menos e gastar mais, eu falo, não, eu estudei muitos anos e não é só sobre isso. A mesma coisa, por exemplo, com quem trabalha com moda ou algo assim, né? Então, fala, não, é só olhar uma revista e copiar o que tem lá. E não é isso. Não é. Tem uma série de fatores que envolvem, né? Tem muitos, em cada item tem vários fatores que envolvem. Então é muito importante também a gente não ficar muito atento também às redes sociais, né? Por exemplo, às vezes as pessoas criam
um nicho, né? Uma pessoa que de repente é famosa, de repente começa a falar o que ela faz, deixa de fazer, e é muito pessoal. Né? Eu acho que cada caso é um caso, né, doutora Melissa? Você não pode, eu não posso dizer, ó, gente, eu emagreci 14 quilos e ó, vocês sigam da forma que eu fiz. Calma, não é bem assim. A Melissa é um jeito, eu sou outro, o Cláudio é outro, cada um tem uma estrutura óssea, né? Sim. E estilo e de vida. causas diferentes. Sim. Uma coisa que me chamou muito a atenção ultimamente, me chocou bastante, eu vi um trabalho que fala que 40% dos pacientes obesos têm transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E isso foi um divisor de águas para mim, porque o TDA é uma condição que, assim, precisa de tratamento, enfim, se beneficia de um tratamento medicamentoso. Então, se a causa da obesidade for isso, então não adianta só eu cuidar da dieta e da atividade física, eu preciso tratar a causa. Me fala uma coisa, o que é o TDA? O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é, enfim, uma condição que é tratada principalmente pelos neurologistas ou psiquiatras, mas nada mais é do que um cérebro que tem uma dificuldade ou de produzir dopamina, ou ele tem dificuldade no processamento dela no cérebro. E a dopamina, dopamina ela é o quê? Ela é um neurotransmissor do nosso cérebro que está relacionado com recompensa e motivação. Então, para o paciente portador de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele tem dificuldade ali de executar tarefas. Então ele tem dificuldade. A hiperatividade seria no sentido assim, ele é muito elétrico? Sim, a criança ela tem uma hiperatividade física, ela não aguenta ficar sentada na cadeira, ela vai para cima e para baixo. Que a gente acha que é normal, né? Porque a gente olha para as crianças, todos são assim, né? Se for pensar bem, é muito raro assim uma criança quietinha, comportada. Hoje tem muito mais informação do que antes, mas o portador de TDA, ele é um pouquinho mais inquieto. Entendi. Agora, na idade adulta, essa hiperatividade, ela acontece principalmente pela velocidade de pensamento. Então, é aquela pessoa que pensa muito, não consegue parar de pensar. Então, ela tá pensando agora sobre isso, ela precisa emagrecer, mas ela também precisa, enfim, comprar roupa. E depois ela tá pensando no final de semana, que ela vai encontrar com outras pessoas. É assim, Cláudia? Né? Tudo junto e misturado, o seu pensamento? Eu sou meio... Nossa, faltam 3 minutos, credo, gente. Faltam 3 minutos. Eu sou assim também, eu sou meio elétrico. Faço 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Mas assim, tipo, só pra completar. Penso em 2, 3 coisas. Mas você consegue resolver todos? Tipo, você faz 2, 3 coisas, mas você consegue concluir todas ou fica tudo pendente? É assim também? Como é que funciona? Fica tudo no ar? Geralmente, pra você caracterizar o TDA, são pessoas que têm prejuízos na vida, porque elas começam, às vezes, muitos projetos e não conseguem ali finalizar. Porque elas precisam de estímulo a toda hora. E com o diagnóstico e o tratamento, você já sabe que você tem essa questão dos pensamentos mais acelerados, então você já consegue melhorar os seus funcionamentos. Então, se você já sabe que você já se distrai mais, ao precisar fazer uma tarefa, você já, enfim, tenta te proteger um ambiente que tenha menos, por exemplo, coisas para se distrair. Entendi. Né? E o próprio tratamento medicamentoso também, que vai ajudar. Ele ajuda muito, ele muda a vida. Muito bom. Bem, doutora Melissa, minha querida, nós temos que voltar outra vez aqui, porque tem muito assunto legal dentro da sua área. Deixe seus contatos mais uma vez, fazendo favor, quero te agradecer de antemão. Fique à vontade. Legal, foi um prazer, adorei te conhecer. Então, você também é um símbolo aí de um envelhecimento saudável. Gostei de ouvir tua história. E, enfim, podem me acompanhar aí nas minhas redes sociais. Eu tenho vários vídeos falando sobre isso, sobre obesidade, sobre o tratamento e sobre esse envelhecimento saudável. Então, meu Instagram é @DRA_Melissa_Garcia e o Instagram da clínica que é @equipe_Melissa_Garcia. Então lá a gente fala também mais sobre esses assuntos que a gente conversou aqui. Muito bom, vamos brindar a nossa saúde, a nossa vida. E suco de uva com resveratrol. É isso aí, vamos ficar mais felizes, gente. Olha, Cláudio, até a próxima. Gente, vão no meu canal do YouTube Sibeli Atala, vão lá, deixa o seu like, gente. Deixa lá no sininho, toca o sininho lá pra você mais uma pessoa me seguindo. Tem a dó, né, minha amiga, meu amigo? Então vamos lá, ó. Beijo pra mim. Tchau, tchau. Tchau.